Boa noite, galera. E aí, pessoal, boa noite. Boa, a galera tá respondendo pelo chat. Essa, essa aula acho que eu vou precisar de vocês, tá? Então não responde só no chat, não. Se quiser abrir o microfone para poder falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, levanta a mão, dá um toque e a gente vai trocando, assim. Acho que eu vou passar um pouco sobre um geral sobre o conteúdo da matéria, a matéria que eu mencionei na Miami esse ano, que é muito legal e muito importante para não só para diretor de arte, mas também para o redator, então, para criativo, de fato. Que pensar em imagem é muito legal, assim. Então, eu tenho até um exercíciozinho que eu quero fazer com vocês aqui, para poder ver o que vocês saem, como vocês pensam algumas coisas. Todo mundo é de São Paulo aí? Então, enquanto quebra o gelo, vão colocando aqui de onde vocês são, para eu ver. Eu sou da Bahia e estou falando daqui hoje. Santo André, legal. Rio de Janeiro. Ô, Paraty é irado, hein? Yuri de Paraty, eu já fui para Paraty, é lindo, cara. Guarulhos, dos Goitacazes. Legal. Tem onda aí nesse Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro? Eu não conheço o Rio, foi mal. Maceió, legal. É legal que a matéria ela é. Não conheço também Campos. Capital do petróleo, porra, irado. Tati, do Rio. A galera do Rio é bem demais. São Bernardo. Tem umas tias que moram aí em São Bernardo, no BC. Legal. Todo mundo trabalha na área aqui, trabalha com propaganda, com design. Vocês já trabalham ou vocês estão querendo entrar no mercado? Acho que isso é um negócio interessante também de falar. Professor, posso falar? Eu estou fazendo pós-graduação em IA na SPM para marketing, mas meu Muito sonho legal. mesmo, mas é criação, sempre foi meu ponto forte. Então, eu comecei a empreender desde cedo, mas sempre tinha um ponto de criação. Então, eu estou me preparando aí para entrar na criação. Muito legal, cara. E a, porra, é foda, assim, pelo menos com esses últimos. Até tem uma matéria não, tem uma aula desse curso que eu falo sobre IA e como a gente usa IA no dia a dia, utilizada para criatividade. E é muito louco, né? Tipo, processos que a gente, como DA mais antigo, eu digo antigo, não é nem 3 anos atrás, assim. A gente demorava, sei lá, 2 dias para poder fazer uma imagem, hoje a gente faz em segundos, mas ainda assim, essa matéria é importante porque hoje com a IA todo mundo vai saber fazer imagem. Mas imagem com ideia e conceito é diferente. É isso que a gente vai tentar trabalhar aqui, tá ligado? Acho que a alma é do ser humano, né? Não tem como não tirar, faz aí do zero. Eu acho Não, que é mais dá uma direção assim, né? Eu uso mais para
para esboço de projeto, que às vezes eu estou com uma ideia mirabolante, então para tangibilizar a ideia, eu uso mais para nesse sentido. Mas se eu quero ir à Ah, frente, aí eu vou com as ferramentas no facão mesmo, assim. Eu estou com um projeto de audiovisual, um filme da minha família, eu estou fazendo na IA mais para ter para vender o projeto, mas quero fazer com atores, pessoas de verdade, e a IA está me ajudando mais para vender um protótipo, né? Acho que mas se eu legal. ir a fundo, já seria mais na antigo, modelo antigo. É, o importante é tentar trazer conceito, todo mundo tá criando hoje em dia. Cara, a gente chegou no momento que cliente manda imagens. Imagina o criativo, na verdade, é até um ponto desse que a gente vai tentar fazer um exercício com IA, se vocês conseguirem. Acho que a gente tem pouco tempo. Porque senão a gente perde tempo. Aqui eu vou começar a me apresentar. Compartilhar a tela. Peraí, que eu acho que eu vou ter que reiniciar, que não tá deixando eu compartilhar. Ih, rapaz. Abrir sistema. Eu vou sair e volto, porque eu tenho que reiniciar aqui. Só um Tranquilo, segundo. pronto, a gente aguarda. Boa, voltei. Desculpa aí. Deixa eu compartilhar a tela e eu começo a falar aqui um pouco, me apresentar e depois eu já entro no conteúdo. Vocês estão vendo minha tela? Agora eu não consigo ver Sim, chat. sim. Boa. Vocês estão vendo a telinha que aparece o rosto de vocês? Não, né? Não, né? Porque Vendo eu o quê? fico. Tem uma tela que aparece o rostinho dos alunos. Vocês não estão vendo isso, não. Só tá vendo a tela É, branca, né? eu consigo ver bem na parte de cima, acima da telinha que você está compartilhando, eu consigo ver algumas pessoinhas. Ah, então não. Vocês não estão no meio da tela, tem aqui, tem eu surfandinho aqui. Vocês estão vendo Isso, que tem o rostinho em cima de você, dessa imagem, não? tem, tem sim. Esse que eu estou segurando? Peraí. Não, aqui não aparece, não. Ah, então pronto. É só apresentação. Ah, maravilha, é esse não. É porque ele aparece para mim e eu fico confuso. Foi mal. Ah, tá, não tem nada atrapalhando a tela, não. Ah, maravilha. Então, essa é uma matéria que eu lecionei esse ano aqui na Miami, que fala sobre imagem
e arte de fato, e como a gente cria esse conceito. Então, eu separei aqui mais ou menos o que seria um cronograma de aula para a gente entender o que seria de fato para ajudar a gente a conseguir compreender essa matéria. Então, eu falo, essa primeira aula, eu falo um pouco sobre mim, quem que é o Doug, o conteúdo da matéria de fato, tentando trazer algum exemplo. Eu sempre trago convidados, porque acho que convidado ajuda muito a você trazer e materializar com cases reais e alguns processos, porque às vezes a gente tem que meter mão na massa, e esses convidados ajudam a construir e passar melhor essa aula. Hoje eu vou mostrar também o cronograma do que seria essa aula inteira ali em 10 encontros, e a gente constrói um trabalho final, que ano passado teve uma galera, inclusive, que na apresentação do trabalho final eles conseguiram gerar, teve alguns grupos que conseguiram gerar um case para o portfólio, e eu tive alunos que foram até contratados para a África, super elogiados, e eu tenho outras agências, pelo, pela entrega final do material dessa aula. Assim. Então, a gente falou um pouco sobre IA, eu acabo passando sobre isso, e o meu intuito é tentar materializar imagem e ideia em uma coisa só. Essa build está desatualizada, aqui eu estou como diretor de criação da DPZ ainda, não sou mais diretor de criação da DPZ. Hoje eu estou como Head of Art na Lovely, é uma agência nova que tem a conta do Bradesco e Superbet. Ela faz parte do grupo Dreamers, que é o grupo da Artplan, e tem várias empresas que são relacionadas, as empresas que fazem o Lollapalooza. É um puta grupo de entretenimento gigantesco aqui no Brasil. E hoje, com orgulho, eu digo que sou o Head of Art dessa agência, porque ela começa pequena, mas ela já começa gigante, assim. Pô, semana passada a gente lançou um filme de final de ano de Bradesco, que foi com o Macaulay Culkin, acho que todo mundo viu aqui, ou deve ter visto. E parte de um insight muito verdadeiro, né? Todo final de ano a gente lembra ali os filmes de infância, que pelo menos era da minha infância, acho que vocês já lembram depois, assim, mas é uma figura reconhecida como nos natais, e hoje em dia acabou filmando o comercial do Bradesco para poder falar, de relembrar das coisas que as pessoas esqueciam das promessas durante o ano. Então, basicamente, eu sou baiano, natural de Jacobina, eu vim do interior para São Paulo. Em 2016 eu fui para São Paulo, então trabalhei em agências como Publicis, na agência África, passei pela DPZ, que é uma agência icônica com mais de 54 anos de história, já atendi clientes como Nescafé, Electrolux, Pizza Hut, Heinz, eu já fiz um case global de Heinz, e esse é um pouco do meu trabalho ali. Eu, hoje, como Head of Art, porque eu tenho um background de direção de arte, claro, e eu sempre meto muita mão na massa e eu tento construir os meus projetos de formas diferentes e em processos totalmente diferentes entre uns e outros, assim. Essa foi uma campanha que eu produzi na África, que foi para mais de 50 países, e é muito curioso, depois vocês podem olhar o processo, já mandei ketchup para o espaço, já fiz um comercial do Banco do Bradesco que o Itaú comentou dizendo que caiu um cisquinho no olho, Lollapalooza. Então, eu tento aplicar em cada trabalho execuções muito distintas. Eu acredito que a gente não é artista, né? Artista, geralmente, ele tem que achar um caminho, um traço, algo que o identifique, diferencie dos outros, e ele persiste aquele caminho porque ele cria uma identidade. Eu acho que a direção de arte também, a criatividade, você também tem que ter uma identidade. Mas eu acho que essa identidade ela não é tão palpável quanto a arte, assim, de fato. Talvez alguns artistas permeiem alguns caminhos diferentes. Picasso teve cubismo, depois teve surrealismo, sei lá. Ele passou por alguns caminhos, teve uma época mais fria, teve uma época mais quente. Eu acho que a gente tem que tentar executar de formas diferentes para a gente não ficar com um trabalho meio mesmice. Então, por isso que o meu trabalho ele vai para muitos caminhos diferentes, assim. Mas todos têm muito conceito por trás. Então, quando eu fiz essa campanha do Lollapalooza, por exemplo, que era todos pelo Lollapalooza, a gente encontrou um conceito de vozes, pessoas unificadas e que eram pessoas gritando. Então, todo o entorno da campanha, ela girava em torno disso. Aqui, por exemplo, é um exemplo do Bradesco, do Oktoberfest, que todo ano a campanha de Oktoberfest era Chapeuzinho,
era tudo verde, madeira, tal. Esse ano a gente tentou homenagear 100 anos da Bauhaus, que é uma escola famosa de design lá e arquitetura. E reconhecer pelo cubismo, por formas geométricas, e tinha um conceito por trás. Afropunk do Bradesco, e eu também fiz um manuário de criação, fui um co-criador junto com o Pido, a Preta Ilustra, em Roma Romana, do Clube de Criação. Inclusive, eu fiz as ilustrações com argila e depois fotografei aqui a minha própria mão, montei o setup de luz, coloquei a câmera no tripé e tirei a foto lá do processo. Acho que se vocês forem no Clube de Criação, vocês vão ver esse livro, é muito legal também. E eu tenho um pequeno ateliê de cerâmica em casa. Então, eu vou falar meio rápido, mas eu vou começar a entrar na matéria de fato. A matéria, eu acho que vocês precisam entender como apresentar uma ideia visual da melhor forma. Eu acho que a gente pode usar e explorar ferramentas distintas para materializar essa direção de arte. Você vai aprender sobre técnicas, referência e produção em grupo ou desenvolver os seus próprios critérios visuais. Acho que, mesmo não sendo algo palpável, eu acho que cada um tem que ter uma estética. Apesar de executar de diferentes formas as minhas direções de arte, eu tenho uma estética, que é uma estética mais grunge, assim. É meio mais sujo, eu gosto de textura. Isso, querendo ou não, permeia vários, várias campanhas que eu executei até hoje, apesar de terem execuções distintas. Então, a gente vai aprender a materializar uma ideia em imagem. E aqui eu trago um exemplo que eu já vou começar a discutir com vocês. E eu queria que vocês. Eu vou até depois fechar aqui a apresentação, que eu quero que vocês interajam comigo. Que eu acho que aqui é um exercício simples do que pode ser um pouco do que a gente vai aprender durante a aula. Existe um esporte que é super elitista, que é o tênis. Quando você pensa em tênis, cara, você pensa em marcas de alto padrão. Tu vai para Lacoste, tu vai para Chapéu Panamá. Olha essa imagem do centro aqui. Acho que é o ápice do elitismo e um esporte muito calmo, assim, muito culto e clean. A ponto do brasileiro, quando o Guga foi campeão de Roland Garros, ele meio que quebrou alguns paradigmas quando ele gritava muito, ou quando ele desenhava um coração no chão, e ele interagia com o público de forma diferente, porque é um esporte super frio e muito elitista. Aí eu tinha um cliente na agência, que era a Renault, que era patrocinador master do Roland Garros, desse campeonato que acontece na França. A Renault é francesa. E esse campeonato de tênis ele acontece no Saibro, que é tipo esse chão batido aqui, né? Quase um barro, tá? Acho que todo mundo conhece Roland Garros. E aí eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que a gente discuta um pouco sobre Roland Garros agora aqui, para poder entender. O desafio que a gente teve na agência foi criar uma ideia que traduz o patrocínio global de Roland Garros para o Brasil, conectando o universo do torneio a códigos culturais brasileiros de forma relevante e autêntica. Vou fechar minha câmera que eu quero olhar para vocês. Deixa eu ver. A gente tinha um desafio grande que era: a campanha era super elitista, porque Roland Garros é um produto super elitista, e ao mesmo tempo, eu tô com uma visualização estranha, que eu não consigo ver todo mundo, não sei. Eu só tô conseguindo ver você aqui, Yara. Por quê? Queria ver os rostinhos. Não Será que é tem uma problema? barrinha em cima Ah, com achei. setinha? Galeria. Pronto. De fato, quando você pensa em Roland Garros, você vai pensar em código super elitista. A gente recebeu uma campanha elitista, que era uma campanha de performance, pessoas na rua, pessoas brancas, e a galera, todo mundo meio de branco, assim, e laranja, porque o Roland Garros ele puxa muito laranja por causa do saibro. E a gente tinha um filme gringo, com uma música gringa, e tinha que falar de Roland Garros para o público brasileiro. E o Brasil é totalmente diferente, né? A internet no Brasil é o oposto desse elitismo. E aí, agora eu vou jogar para vocês
e eu queria que vocês me ajudassem a materializar códigos visuais que vocês acham que a gente pode conectar. Pode jogar até no chat aqui imagens, eu não sei se vocês conseguem jogar imagem, eu vou jogando palavras, ou abrir câmera e fala também, do que a gente consegue no brainstorm junto aqui, tentar achar códigos visuais que a gente conecte Brasil a Roland Garros, que é um, um conteúdo gringo e elitista, assim. Então, com vocês, me ajudem. Códigos visuais. Quando vocês pensam em Brasil e pensam em tênis e Roland Garros, o que vocês imaginam? A galera tá meio triste, acho que ninguém tomou café direito hoje, nem almoçou. Suor. Boa. Sim, mas suor, a gente ainda tá, Lari, num contexto super aberto. É suor porque é performance, sim, é esporte, mas ainda é algo que qualquer país do mundo poderia falar, né? Saibro, terra, sujeira, poeira, terreno batido. Já começa a aproximar de códigos mais brasileiros. Acho que a gente tinha que tentar trazer códigos brasileiros ali. E verdades brasileiras. O que mais vocês pensam? Acho legal o que o Plínio trouxe aqui. Consegue afunilar mais para o Brasil, Plínio, esse seu raciocínio do Saibro, da Terra? O que te lembra isso? Favela. Legal. Quem mais? Eu preciso de códigos brasileiros. Porque assim, a, na real, eu precisava nacionalizar uma campanha gringa, mas falando com o meu público brasileiro e que não é, a gente não é francês, a gente tem outra cultura. A gente, o Brasil é mais, eu acho que os europeus eles são mais frios, de fato, e o Brasil é mais alegre, o Brasil é mais verão. Deixa eu ver. Campo de futebol de terra batida. Legal. A famosa altinho no meio da rua. Por que a famosa altinha no meio da rua, no campo de terra ali? Deve ser, eu acho. Combinação, superação, garra. Legal também. Interno de uma oca. Por que, Yuri, esse raciocínio? Escorra mais um pouquinho. A gente já começou a trazer aqui códigos de futebol, né? Futebol, terra. Eu acho que ritmos, batidas, gritinho, samba, pelo chão de terra e o teto circular. Legal. Eu acho que dá para você pensar mais imagem também, galera. Grito de torcida. Eu associo ao Guga mesmo, né? Também, de repente. Exato, a gente até passou pelo Guga também. Tinha ideias com o Guga. O Guga, inclusive, a gente descobriu nesse jovem que ele era patrocinado, ele fez uma campanha de um Renault Clio. Tipo, quando ele ganhou, antes, eu acho que foi antes ou foi depois ele ganhar o primeiro título lá em Roland Garros. Aí depois tinha, acho que o Peugeot, tinha um Peugeot que ele tinha depois, ele fez campanha, mas ele fez campanha com o Clio, a gente tentou buscar conexões com o Guga, porque é muito isso, né? Assim, cara, você pensa em Roland Garros, na hora a gente vai lembrar do Guga. O cara foi tricampeão de Roland Garros, cara. Eu acho que até hoje foi a melhor performance que a gente teve no esporte, assim. Então a gente caminhou muitas coisas em volta do Guga. E o Guga, ele me lembra outras coisas. Quando eu vejo o Guga, eu vi um meme uma vez que é assim, alguém falou que o Guga ele era meio que um labrador humano, porque ele é muito gente boa, ele tá sempre sorrindo. E é engraçado você pensar em imagem, porque quando você pensa em imagem, você vê alguma coisa, você tenta remeter essa imagem a alguma outra imagem. Você pensou no Google, a gente materializou um labrador humano, porque ele é fofinho, porque ele é gente boa, porque ele é gentil. Sei lá, acho que os cachinhos dele lembram um pouco do labrador também.
Mas a gente não teve dinheiro pro Guga, tá? Uma tristeza. Depois eu mostro pra vocês a campanha que a gente apresentou aqui. A gente acabou usando o Meligeni. O Guga não aceitou, o Guga subiu muito a grana, porque nesse ano que a gente apresentou isso, ele foi homenageado, ele entrou pro Hall da Fama lá em Roland Garros, na França. Ele foi lá receber um prêmio, sei lá, ele teve acho que tem um museu de Roland Garros e ele foi homenageado lá. Aquele coração que ele fez, isso virou uma imagem icônica também lá na França. Eu nunca fui também, não sei explicar direito, mas ele foi homenageado lá no Hall da Fama. Sons de carro com sons de jogo. Vocês ainda estão pensando muito, tá muito aberto. Estou pensando em som. Acho que som é uma etapa depois, assim. Aqui a gente precisava materializar isso em imagem. Tipo, por exemplo, a imagem do Google é uma imagem forte que lembra, que nacionaliza um conteúdo de Roland Garros para o Brasil. A imagem do futebol no campo de várzea, ali na rua, na pelada, é uma imagem. Eu consigo ver uma imagem que eu crio conexão com o Roland Garros. A gente não tem ideia ainda. A gente está tentando criar códigos visuais que contem essa história. E aí, mais alguém? Vocês estão desistindo, hein? Esse brainstorming tá fraco. Bora acelerar, bora jogar imagem aí. Foi legal que o Yuri colocou uma imagem aqui mesmo, que você já dá para entender mais, assim. Laranja, galera. O que vocês pensam de laranja? O que tem de laranja no Brasil que dá para poder criar conexão? Não me vem falar Itaú. Itaú não... a marca é Renault, é carro. Rede de gol versus rede de quadra. Pronto, aqui a gente começou a pensar em imagem. E se vocês derem um Google nas imagens de Roland Garros, o patrocínio master da Renault, ele permite, tinha uma imagem icônica da campanha que era a rede e nos cantos tem o logo, né? O logo da Renault grande, assim, nas duas pontas da quadra. Essa é uma imagem que também a gente pensou fazer conexões com o futebol, claro. Porque o futebol é muito Brasil também, né? Vocês falaram grito de torcida. O Brasil tem uma energia que não é aquela assistir uma partida quieta. A gente quer interagir, a gente quer gritar. Acho que o verde também me lembra as florestas, né? A diversidade verde, assim, do Brasil. Amazônia, Mas, talvez. mas verde a gente tem um problema. Roland Garros é laranja e verde. Mas verde, eu acho que, se eu não me engano, a gente leva muito para o Wimbledon. É o Wimbledon, né? Que é o outro campeonato na grama lá. Que eu acho que talvez, Anne, essa conexão com a floresta ficaria mais clara para o Wimbledon, até pelo fato da grama, mas é exatamente isso. A gente está materializando imagens. Tá certo. Mais alguém, galera? Acho que vocês meio que mataram a charada aqui, conseguiram achar a imagem que eu queria. Achei triste que o nosso brainstorm foi muito fraquinho. A gente podia dar uma zoada. Brainstorm é para falar merda mesmo, vai falando um monte de maluquice, porque aí um pega um gancho, joga para cima, vai trazendo conexão, e a gente pode criar um grande mood board. Assim. Eu acho que isso é essencial para a gente e ter uma aula, a gente tem uma aula de mood board, como construir um mood board visual para poder ajudar na elaboração. Isso acho que qualquer curso, a galera vai tentar, que você pensa com imagem, você vai acabar materializando no mood board. Aí você vai jogando, eu faria isso com certeza. Um quadro, e vou jogando coisas laranjas, coisas que remetem Brasil, que ali você vai começar a criar algumas conexões. É muito estilizado, é muito elitizado, é foda. Deixa eu voltar aqui. Vocês passaram por alguns caminhos que, que remeteram o que a gente pensou lá, como a gente chegou na campanha. A nossa execução foi outra. Mas quando a gente pensa em, em Saibro, a gente vê o Saibro, que é um chão de terra batida ali, cara, não tem como a gente não materializar isso e não pensar no campo de várzea. Então, a charada vocês meio que acharam, assim.
porque não tem coisa mais brasileira do que grandes talentos que surgiram no futebol de várzea, da galera que joga bola, que faz o corre delas na rua ou no campo de várzea, etc. Então, essa imagem foi importante para a gente chegar numa ideia. Só que agora eu vou voltar para a cara de vocês. Agora vai o além. Assim, materializar a ideia, o que a gente pensou dessa ideia? Eu não coloquei o case aqui, depois vocês pesquisem. A ideia foi a seguinte, que a gente fechou, apresentou e produziu, com o Minigene, inclusive. Para fomentar o patrocínio e falar quão importante o tênis é importante quão importante o tênis é no Brasil, a gente queria fazer com que a Renault ajudasse a gente ter mais talentos. E aí tem contrapontos. Por exemplo, a Renault é elitista. A Renault não. O tênis é elitista. A Renault, se você for em qualquer lugar do Brasil, você vai encontrar carro da Renault. Então a Renault, teoricamente, pessoas de todas as classes sociais ali têm Renault. Acho que não tão alta, porque a galera não vai querer um Renault, mas a galera tem Renault. Se você for em qualquer quebrada, você vai ver um Renault. Se você for em qualquer bairro de classe média, você vai ver um Renault. Então tem Renault, ele está em todos os lugares. Então, o elitismo no Brasil não ia bater bem. Então a gente precisava de um contraponto que era a gente tentar fomentar e criar novos talentos para lembrar do Guga. Lembra? A gente tem muito tempo que não tem um talento forte no tênis. Então a gente queria gerar novos talentos. O que a gente pensou? A molecada, no futebol, a molecada cria muitos talentos que surgem da várzea e essa galera sai da comunidade e conseguem chegar numa carreira foda. O Pelé saiu da várzea. Cara, tinha uma lista de. Depois vocês veem o case, tem uma lista de futebol de atletas fudidos que saíram da várzea do campo batido, porque era o que ele tinha ali disponível e conseguiu virar um atleta de alta performance. Por que não, se o saibro é igual o campo, a gente não criar também quadras de tênis dentro desses campos que já tem no Brasil e poder fomentar e a Renault criar um movimento onde criam novos talentos. Então essa mais ou menos foi a ideia de para gerar novos talentos, a gente vai pegar as várzeas e criar dentro delas quadra de tênis. Pega um campo, se faz a marcação, coloca a rede da Renault e aí tem o campo. Essa foi a ideia. Mas ainda assim, a gente precisava materializar mais essa ideia. Eu não trouxe o case aqui, porque eu acho que demoraria um pouco mais para poder mostrar, mas se vocês quiserem, eu posso mandar. Deixa eu mandar o case. Está na pasta da. Ah, tá na minha pasta. Será que tá na minha pasta? Deixa eu mandar aqui. Eu vou mandar aqui o case para vocês, porque vocês vão assistir aí, porque se eu compartilhar vai travar. E tem o lance do áudio. Assiste esse case, demora 1 minuto, 2 minutinhos e depois eu volto. Vou dar play aqui também que a gente assiste junto.
Pronto, vocês conseguiram ver aí? Esse foi o case que entregou um pouco. Aí teve um filme da Renault que chegava o Meligeni com carro numa. Teve outras peças. Ele chegava de carro no terrão, aí tinha uns moleques lá jogando bola, ele chegava, pô, bora jogar tênis, aí abria a rede, criava-se a quadra, aí ele dava aula para os moleques. Aí isso foi um vídeo que foi pro ar lá na Renault. E vocês viram agora o case completo. Mas ainda assim, na hora de criar uma campanha, a gente precisa de fato construir uma identidade. E essa identidade ela tem que ter uma imagem que represente isso, também tem que ter ideia para poder você conseguir atingir outros pontos de contato da campanha. E aí, cara, esse negócio de pensar em imagem e ter ideia, acho que você nunca pode ir no caminho óbvio, porque assim, se você fosse jogar para qualquer DA, qualquer pessoa para fazer essa campanha, buscando códigos visuais, o cara poderia simplesmente pegar a foto do Mini Jane, que é um cara conhecido do tênis. Quem não conhece aqui, ele foi da época do Guga, era tipo o segundo melhor tenista do Brasil naquele período lá. O Billie Jean por si já vendia, colocava ele no lado do carro que era o Megane que a gente queria vender, e você vê ele com a raquete. E poderia ser imagem da campanha? Poderia. Mas eu acho que sempre falta algo a mais assim, você consegue, com ideia, tentar puxar códigos visuais melhores para poder representar a imagem. E aí, isto posto, a gente chegou numa parada de imagem visual muito louca que foi. Vocês já pararam para perceber que os campos do Brasil de terrão, principalmente terrão, como a comunidade ela cresce meio desordenada, às vezes você não tem um espaço certo para poder construir o campo, tá ligado? Ele não é retinho, tipo, igual uma quadra, ou então os bairros mais nobres que tem campos lá, que fazem no espaço na medida certa. Os campos no Brasil são meio assim, ó. Tem muito campo bizarro de todo e a galera joga de boa, cara. Eu tenho certeza que se vocês não perceberam isso, vocês podem começar a olhar na rua, que os campos de comunidade, eles não têm formato correto. Eles são meio... O espaço que tem, a galera faz a marcação ali e joga. Olha isso, cara. É totalmente assimétrico, da agonia. E eu acho que isso só acontece no Brasil. Aí, de novo, você tenta buscar códigos visuais que representem para deixar essa ideia mais forte. É tão bizarro que, tipo, não tem nenhuma linha reta desse gol para esse gol. Ó. É meio o centro do gol tá aqui, aí o centro do campo tá aqui, que tá totalmente desalinhado aqui, tá menos para cá, mais para cá do que para cá. E esse campo ele tá jogando para cima aqui, ó. É totalmente desorganizado. E o campo principal da campanha, ele também tinha esse formato assimétrico, onde o goleiro daqui, os zagueiros daqui com certeza corriam menos do que os zagueiros de cá. E isso por si já era uma imagem foda da campanha, assim, da quadra que a gente construiu lá na comunidade. E aí, esse formato assimétrico me possibilita pensar imagens que vendem a ideia e me ajudem a dar uma identidade visual que dê suporte para a campanha. Então a gente assumiu isso, cara. Na identidade visual, o que a gente fez foi assumir esse rolê desses campinhos esquisitos, desses formatos toscos de campo, e isso era a cara da campanha, além do Miligene, além do carro. Eu acho que você começa a criar aqui uma identidade visual mais forte. E eu acho que assim, é até mais divertido você contar desse jeito, tá ligado? E você vai pensando isso, vai pedalando, por exemplo. Essa simetria, a gente pode tentar deixar ela mais surrealista, onde a quadra está em perspectiva, o campo está subindo aqui, como se fosse. Como é o filme da Marvel? Doutor Estranho. Enfim, os campos eram assimétricos. E isso era uma imagem muito forte para poder contar essa campanha. E aí, isso ganhou-se uma proporção de. Abre um leque de possibilidades para desdobramento. Todo mundo entendeu até aqui? Eu acho que o que vale é um exercício simples assim. No brainstorm, você. Isso não é para diretor de arte, tá?
Eu até prefiro ter um duplas que quando você senta junto para poder pensar a imagem, é a mesma coisa de pensar a ideia. Cara, beleza, pensamos aqui. O que que eu vou fazer agora para poder executar essa campanha? Ah, vou colocar uma Meligene lá, de braço cruzado, segurando a raquete, com uma bola de futebol, uma bola de tênis atrás do carro? Funcionaria. Mas se você tentar achar códigos visuais, tentar estressar raciocínio e fazer brainstorming para poder ter execuções visuais também, eu acho que o nível da campanha ela sempre cresce, né? Assim, você deixa de entregar o flat, que todo mundo vai entregar, e você começa a se provocar a entregar sempre algo mais. Todos viram, estão de acordo, entenderam esse nível de dobramento? Vocês já fazem isso no dia a dia? Não sei se fazem, devem fazer, porque só tem fé, né? Ou vocês são muito tristes. Se, eu vou pedir para a próxima aula a gente marcar com presencial com happy hour, assim, que a galera vai ficando mais soltinha. Oi, Eu, Ian, eu abuso muito da IA, né? Falando em ideias, assim, eu tenho, passo para o papel primeiro, tiro foto do papel, tenho minha pastinha no Pinterest de referências, né? Da minha estética, que eu gosto, salvo algumas coisas no Instagram. Primeiro jogo no papel, vai saindo ali, tiro foto e mando para o Gemini, que é mais imagem, né? Então, eu acho que mais nesse sentido, assim. isso ajuda muito, cara. Claro que não tem. É igual eu tava falando hoje com um brother meu assim. Com arte, com estética, não tem certo e errado. Cada um tem seu estilo, seu jeito de fazer seu processo. O que eu falaria aqui nessas aulas é tanto que assim, eu pego exemplos de outras pessoas, cases de amigos meus, cases premiados em Cannes para poder dar exemplo, para poder a gente construir alguma coisa. Mas eu acho que no final o que eu quero dizer é ser muito sobre o meu processo. É legal quando você aprende com o processo de alguém e vai te induzindo. Assim, e eu gostaria de dividir, que vocês também, igual o Yuri falou aqui, dividissem o seu processo para a gente tentar se ajudar, porque cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, né? Esse processo que você faz, eu faço também, às vezes, Yuri, porque às vezes ela não entende comando. Sabe uma parada que eu fiz? Eu criei uma agente do chat GPT para poder jogar um RAF e ele gerar prompts, 3 prompts, ele já gera 3 prompts de ângulos de câmera diferentes, execuções diferentes. Isso ajuda. Tipo, eu jogo o meu RAF lá e ele materializa isso em execuções. Isso pode ajudar também. E aí, Exato. a próxima parte aqui, eu dei esse exemplo eu dei esse exemplo da Renault, mas eu vou falar agora um pouco sobre o processo mesmo da aula. Assim. Eu acho que é legal a gente trazer sempre diretores de arte para poder falar sobre arte com propriedade, diretores de criação, porque você geralmente diretor de criação é que eu trouxe na última aula, na aula que eu dei aqui, eu trouxe um exemplo de um diretor de criação que não era nem diretor de arte, assim, o cara era redator para falar sobre a construção do roteiro do filme de Caverna do Dragão da Renault, tal, que era um brother meu. Mas eu acho que no final a gente tem que ter imagens e ideias que dão tesão, assim, até por isso essa pílulazinha azul. Eu acho que, tipo, a minha provocação é a gente sair do flat, galera. Tentar se provocar a fazer algo novo sempre. Isso em todos os jobs. Acho que é meio impossível você fazer isso numa escala de 5 jobs por dia, sei lá, 10 jobs por semana, mas escolhe 2 que são melhores e tenta pedalar esses 2 sempre. Porque eu acho que, sei lá, no final de cada trimestre, se tiver um job que ele salte mesmo os olhos e vá para o teu portfólio, eu acho que isso é muito do caralho, assim. E foi o que a gente tentou provocar na aula da manhã. E aí você falou, Yuri, de pastinha de referência. É, o amigos que eu trago, que a gente vai estudar aula, e a gente fala muito sobre referência mesmo, sobre trabalhos de colegas, e as minhas referências e referências de vocês, porque tem aula que é também exatamente sobre a referência. Porque às vezes você olhar uma referência vai te ajudar no processo todo, assim. Essa Aqui coisa tem de mais. jogar com papel também, de desenhar, ajuda bastante também, né? Às vezes é muito Total, cara. bonito e a IA complementa, né? Você faz do seu jeito lá, não sou o maior desenhista, mas faço o desenho ali, me esforço, dou uma pintura ali, tento
sei lá, às vezes até de palitinho, e a IA vai complementando. Então, usar ela como um estagiário, né? A ideia, Total, né, vai somar de várias ideias de outras pessoas, o DNA, mas ela vai servir como um estagiário, não usar ela sair 100% dela, porque vai para outro caminho. total. Esse processo é muito legal mesmo, assim. E às vezes você desenha, nem fica de pé no desenho, tá ligado? Você fala assim, puta, não, essa ideia não é boa, você vai partir para outra coisa. Eu sou muito da experimentação, assim, fazer e fazer com volume, às vezes. Aqui está o cronograma da aula, do que seria esse processo para poder, que eu veja um caminho que eu sinto falta em com pessoas que trabalham comigo, ou pessoas mais júniores ou assistentes que começaram a trabalhar, e eu vejo que tem alguns déficits. Então, essa aula ela é meio programada para você entender isso e tentar corrigir. Por exemplo, a aula inaugural, a gente fala sobre o projeto pessoal, e teria um briefing ali do que seria o projeto de conclusão do curso dessa matéria. Então, seriam 10 encontros. No primeiro encontro, já passa o briefing. E a gente vai tendo alguns checkpoints durante os encontros, as outras aulas, para poder a gente ver a evolução disso e eu ir corrigindo rota. Aí a segunda aula seria como construir um repertório visual e usar referência. Aqui a gente fala sobre entender referência, onde buscar referência, como construir um projeto de referência. Terceiro, como nasce uma ideia. Como é que a gente chega numa ideia criativa, como a gente busca isso. Tipografia é importante. Quais estilos de tipografia utilizar para poder contar minha ideia? O que é grid? Não sei se vocês usam grid, mas, cara, tem muito diretor de arte que às vezes peca no grid e grid pode te ajudar a ter boas ideias. Aqui tu encontra que fala sobre IA, Yuri, ó. IA como ferramenta. E a gente fala como ela ajuda no processo. Acho que você mostrou alguns exemplos. E eu meio que eu uso 3, 4 IAs para poder gerar uma imagem. Eu jogo lá a imagem para gerar um prompt, que jogo em outra plataforma, que depois eu jogo em outra. Enfim. Eu Aí tem também sou papo. da gambiarra, no final dá certo. É, aí tem papo com pós-produção, porque às vezes você não consegue materializar ou você consegue produzir a sua ideia. E assim, apesar da gente fazer coisas com IA, eu sou muito do cara de meter mão na massa e fazer handmade, assim. Que é o oposto da IA. E como tá todo mundo fazendo IA, cara, como que a gente executa isso de um jeito manual? Aqui também tem um pouco disso. Como trazer ideias manuais para o projeto. Como apresentar uma ideia. Como que vender o seu projeto da melhor forma e como produzir essa ideia, e aí o papo final uma, tipo, um encontro para poder a gente avaliar, ver os trabalhos da galera e avaliar os projetos. Assim. Eu falei pra caralho, eu falei muito sobre a aula, sobre o meu estilo de direção de arte, e agora eu queria ouvir vocês. Vocês falaram muito, mais que eu. O que vocês acham? Já fazem isso? Acho que o Yuri falou bastante. Ele já tem um processo dele de materializar ideias, que é muito legal, né? Eu tenho amigos que os caras durante muito tempo era aquele tipo de diretor de arte que buscava referência e copiava referência. Cara, isso não é legal, né? Ah, Porque tipo você não. está Não copiando dá nem algo que outra pessoa prazer de já fez. olhar e de apresentar que é seu, né? Tipo assim, Exato, é bom exa- encher a boca e falar, pô, nasceu assim, né? O caminho também que eu uso bastante de conice foi tudo intuição. Nunca tinha feito curso nem nada disso. Foi sempre coisa de brincadeira de adolescência. Fui fazendo. Uma coisa que me ajuda muito, que eu sempre amei fotografia. Tiro fotos, assim, gosto de paisagem, enfim, de coisas aleatórias. Então eu extraio, vou lá no Adobe que dá para tirar a paleta de cor da foto, e aí a partir da paleta de cor vou lá no Pinterest, vou garimpando, né? Então é outro processo também que me ajuda bastante aí. então, você tem um processo bem legal, assim. Eu sou muito de salvar arquivo também. Eu tenho o meu Pinterest no meu HD. Sabe, quando a gente fica scrollando na internet, tentar setar, organizar eu faço isso, organizar seu HD mental para você olhar para o mundo, todos os momentos da sua vida, e você tentar achar conexões visuais e salvar isso no HD porque você vai usar no trabalho.
eu tenho um exercício assim também durante a aula, para você não só ficar refém de Pinterest, porque às vezes você tá andando na rua, cara, a rua é um Pinterest a céu aberto. Se você parar para observar o caminho, eu tive um exercício assim que eu passei para a turma ano passado, caralho, parece que foi ano passado, foi esse ano, que era, eu passei para o exercício para entregar, tipo, essa semana para entregar na próxima, que era para galera ver no dia a dia tipografia de rua, tentar achar tipografia em coisas. Assim, eu vi um, uma cerca que ela fazia assim, porra, ali tem um M. E a galera sair com uma tipografia feita com coisas. Mas para você observar o seu redor, cara. Às vezes a vida tá te Aqui em mostrando São mais. Paulo é ótimo, que você pega metrô, vai para algum bairro, assim, eu sou meio aleatório, né? Às vezes eu falei, sei lá, um dia eu fui numa festa junina no Instituto Espírita, sei lá, umas coisas assim aleatórias, alguns eventos aleatórios, para conhecer, para ver como que é. Eu acho que isso é muito rico de você estar aberto, sabe, o momento, assim, né? Tipo, independente da cultura, de religião, você, sei lá, até, vou visitar esse lugar, assim, sem ser da sua vibe, né? Então, eu sempre fui muito aberto, assim. Eu sempre gostei muito de eletrônica, mas meus amigos gostavam de nada, uma realidade nada a ver de música, que eu nunca botava no celular, mas eu ia para estar com meus amigos e também estava aberto ali para entender, e eu acho que a abertura que é a chave também, sabe? Você tá criando um repertório, cara. Imagina, até porque publicitário, diretor de arte e design, a gente não. Você não pode ter preconceito. Porque você vai criar para qualquer parada. Se, porra, eu gosto de rock e não vou curtir uma pisadinha, cai um brief para você popular pra caralho, que vai acontecer no Nordeste e tal. Tu vai ter que usar pisadinha, mano. Tá ligado? Então a gente tem que ser meio aberto a possibilidades de entender todas as culturas, assim. Todas as representações, tá ligado? E aí, o que vocês acharam? Fala aí, Anne. Eu sei que você quer falar. Tadinho. É constrangedor. Eu tô aqui só aprendendo um pouco, assim, porque eu nem sou da parte de direção de arte, eu sou redatora, né? Então eu tô só ouvindo, absorvendo aqui o que vocês estão falando. Mas não é nem essa aula é importante não só para o exercício que eu passei da última aula lá, do projeto final, tinha que ter redator pra caramba, porque assim, o exercício ele é visual, a gente vai materializar visualmente, mas antes disso tem que ter ideia. A gente tem que conceber ideia, tem que ter conceito, cara. E conceito a gente é duplinha que cria, tá ligado? É até bom ter muitos redatores assim na turma. E eu fiz o redator também, pensar em imagem, fazer tipografia. É legal, é uma provocação boa, assim, para vocês. Olha lá, a Sara falando que é do rock e aprendeu a ser tudo. É isso, cara. A gente não pode julgar nada, né? Tipo, a gente vai acabar tendo que usar, cara. No Brasil tem muita gente, cara, tem muita cultura e subcultura. Então, se você for muito fechado e não tá aberto a possibilidades e não rodar museu, não ir numa igreja católica, depois ir numa igreja de crente e ir num terreiro, porra, só quem perde é você. Você tá perdendo de ter culturas e sendo atingido por texturas, imagens diferentes. Acho que você tem que estar meio aberto, assim. É isso. E, Professor, não eu sei se só a tenho, eu galera. tenho uma questão Manda. assim, como eu não trabalho na área, né? A maior parte das minhas criações, do meu portfólio, foi tudo empreendendo. Fazia evento temático, eu fiz a parte de direção de arte, montei um bangalô, enfim, foi tudo empreendimento. Eu estou morando em São Paulo para entrar no mercado aí nas agências, nesse sentido, na direção de arte júnior. Como que você que tem essa abertura Bom, assim, de eu, eu, portfólio, assim, eu vou quem te não tem falar experiência? que o melhor lugar para você entrar no mercado é na Miami. Você já tá fazendo Miami, você falou, não tá? Não, eu estou fazendo pós, mas eu vou fazer a Miami agora no curso desse que vai ter o modular, né? Como eu estou Sim. fazendo pós, não consegui encaixar, fazer direção ainda.
Aí eu vou fazer É, um modular de direção. você primeiro, acho que você tem que entender o que que você quer. Que se você gosta de criação, aí tem a possibilidade de ser igual a Anne, que é redatora, ou se você quer ser diretor de arte, meter mão na massa, e aí Diretor você de vai. área, já está bem Pronto, claro para mim, 100%. pronto. A primeira parte que eu acho que é imprescindível e você tem que saber é ferramenta. Agora você não tem que ser o melhor da ferramenta, porque isso você constrói. E ferramenta, a Miami pode te dar um suporte para isso, para você conseguir melhorar ferramentas. Ferramenta, eu digo assim, Photoshop, IA, Illustrator, porque você precisa materializar a ideia de algum jeito. Ou nem que seja, tipo, porque eu preciso, além de conceber ideias, eu vou precisar, numa agência, eu vou precisar aprender a desdobrar, diagramar um texto. Isso você vai precisar entender como usar um Photoshop, um Illustrator para poder continuar a vida de criativo. Mas eu digo que a Assim. Miami, isso eu digo que a Miami é importante porque eu tive boas surpresas na turma que eu tive nesse ano da Miami. Boas surpresas, assim, cara, tinha umas 4 pessoas que eu tava no meu radar para contratar. Um, inclusive, me mandou mensagem essa semana. Puta, a gente ganhou um prêmio. Ele escreveu o case, o exercício que eu te passei, que eu passei de final de matéria, em festival ganhou prêmio. Ele apresentou o prêmio categoria estudante, claro, né? Ele apresentou no Clube de Criação esse ano o case e recebeu proposta na África, cara, que é a melhor agência do país hoje. E eu tava para contratar esse cara. Tem 2 pessoas lá que falam assim, cara, essas pessoas aqui eu contrato com certeza. E aí eu te digo que outro passo que é importante a galera da Miami, todo mundo é meu professor, e eu conheço muita gente no mercado. As pessoas, quando precisam de alguém, me pedem indicação, eu indico, assim como outras pessoas também pedem indicação, e você é visto por muitos professores, muita gente que já está atuando no mercado. Você dá Então, aula de Visual Impact? eu dou Visual aula Impact? de imagem e ideia. Beleza. Eu não sei qual é É, eu não eu lembro. peguei esse módulo que é em direção de arte, mas não sei qual quem vai dar. Mas pelo menos é o que dá para fazer no momento, que encaixei aqui. Mas, Então, mas tem vários módulos, tem uma galera muito boa, assim, eu conheço uma galera muito porreta que dá aula na Miami. Eu digo que também, além do material que é muito focado para o nosso mercado publicitário, tem um lance de tem um lance de você estar com pessoas que vão te corrigir para o mercado, assim. Por exemplo, eu vou te dar meu exemplo. Eu não fiz Miami, eu sou um moleque, eu te falei que era de Jacobina, na Bahia aqui. Eu fiz propaganda, eu não fiz nem design. Eu achei que eu deveria ter feito design, porque me daria mais ferramentas técnicas. E como eu fiz propaganda, eu tive muita matéria de mídia, muita matéria voltada para propaganda e marketing na real. E eu tive que eu mesmo me especializar aos poucos, a ponto de fazer uma pós-graduação em tipografia para poder entender mais técnicas, ferramentas técnicas. Aí eu acho que a Miami ela meio que ela já vai te modulando para o que você quer. E tem muito beleza. contato com uma galera. Beleza. Tô no caminho tão certo aí. Obrigado, hein? E, cara, você tem que buscar ferramentas, assim. Acho que o principal é ideia, sim, porque a gente, no final das contas, a gente vende ideia, mas no início é muito importante saber das ferramentas, saber usar. A IA vai te explicar melhor. Beleza. Qual curso se Obrigadão. encaixa melhor para você? Oi, prof. Acho que, por mim, já deu aqui, hein? Hoje eu vou. Tem a pergunta do Plínio, a gente para na. Acho que nem foi uma pergunta, né? Foi mais uma colocação, assim. Mas, de qualquer forma, hoje a gente está com o tempo bem apertadinho, então a gente vai finalizando aqui por hoje. Mas, pessoal, primeiro agradecer ao Doug, né, pela disponibilidade, pela presença de vocês, né? Eu acho que essa troca é muito rica, é uma oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais o conteúdo, de ouvir uma galera que já tem uma estrada, né, de conseguir pegar ali algumas informações, né, algumas dicas e levar isso para dentro da carreira. Né, a gente vai finalizando por hoje a nossa semana criativa, mas o papo pode continuar. Né, a gente tem os canais da Miami, o WhatsApp, né, o nosso Instagram. Então, a gente também disponibiliza o LinkedIn dos professores. Depois, se vocês quiserem mandar uma mensagem, né, essa conversa ela pode ter aí uma continuidade, até mesmo
com a nossa direção acadêmica, né? Para quem não conhece, o Paulo André Bioni, ele também conversa com uma galera, então a gente consegue dar continuidade a isso, tá? A gente tá aí com turmas abertas para o curso de direção de arte e redação, que iniciam 12 de janeiro, e também com o programa Miami Modular, né, que a gente disponibiliza algumas disciplinas, né, para a galera ter oportunidade aí de também ter acesso, né, a Miami de uma forma mais compacta, né? Ou porque não tem tempo de fazer o curso inteiro, ou porque a grana também é mais curta, então a gente também está trazendo essa oportunidade através do modular. Então é isso, galera. Eu agradeço, fico à disposição. Qualquer coisa é só mandar um oi pra gente aí pelos nossos contatos, tá bom? Ô, Lara, só Lidiane, numa dúvida da Miami, o sim, portfólio e criação ainda existe, esse módulo? Criação e portfólio? existe o curso de criação em portfólio, tá? Geralmente as turmas acontecem em qual parte? Eu termino minha pós em setembro, e aí eu queria já emendar do portfólio. Então, tem previsão de uma turma para setembro. A gente vai ter uma em março e vai ter outra em setembro. Ah, perfeito, vai encaixar, perfeito. Por enquanto eu vou ficar modular, que deu para encaixar em alguns dias ali. Ah, Obrigado. maravilha. Você vai gostar bastante. Valeu. Boa, galera. Valeu. Beijão, boa noite. Precisar de mim, me chama nas redes aí que eu tô por aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.